Olá, boa noite. Boa noite. Preso o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB. Ele é acusado de chefiar quadrilha que desviou mais de 200 milhões de reais. Polícia investiga se Luiz Estevão subornou o agente penitenciário na Papuda. Condenado no esquema do juiz Lalau, o ex-senador está na ala de segurança máxima. Motorista reforça suspeitas de corrupção na Dersa durante o governo Alckmin. Pedro Alcântara conta que mochilas de dinheiro iam para a conta de ex-dirigente da empresa. 2 ataques seguidos em locais próximos deixam 4 mortos em São Paulo. Criminosos atiraram durante a madrugada na Vila Brasilândia, periferia da Zona Norte. Na Coreia do Sul, a ex-presidente é condenada a mais 8 anos de prisão. Park Geun-hye foi deposta por impeachment e as penas dela já somam 32 anos. E começa em São Paulo o Festival do Japão, em homenagem aos 110 anos da imigração. Até domingo, no mesmo pavilhão, cultura e gastronomia para todas as idades. O Jornal da Gazeta volta após o intervalo com essas e outras notícias. A gente te espera. Até já. O Brasileirão voltou com tudo e tem clássico para agitar a rodada. No campo, tem São Paulo e Corinthians. No Mesa, tem Miller e Vampeta. Acompanhe de perto todos os detalhes do majestoso e os principais lances que marcaram o retorno do campeonato. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Chery. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019, paixão por comunicação. A todo momento, em qualquer lugar, as notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Quatro pessoas foram mortas e outras 4 ficaram feridas em 2 ataques a tiros nesta madrugada no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Os crimes ocorreram em 2 locais diferentes, a menos de 2 quilômetros de distância. A polícia investiga se há ligação entre eles. Era por volta da 1 da madrugada quando homens armados num carro atiraram contra um grupo que estava na calçada nesta esquina da Avenida Humberto Gomes Maia. 2 pessoas morreram, entre elas um adolescente de 16 anos. 3 foram socorridas. Meia hora depois, a menos de 2 quilômetros de distância, também na Brasilândia, outro ataque. 3 pessoas foram baleadas na entrada deste campo de futebol. 2 morreram.
A perícia recolheu cápsulas para comparar os projéteis e saber se vieram de armas do mesmo tipo. Os feridos foram levados para hospitais na Vila Penteado e na Vila Nova Cachoeirinha. Um deles, um adolescente de 17 anos. A polícia tentou esta tarde ouvir os feridos, mas o que estava em melhor condição despistou os enfermeiros e acabou fugindo do hospital antes da chegada dos investigadores e ainda não foi localizado. A partir de imagens da vizinhança, a polícia já sabe que nos 2 ataques, os atiradores usaram carros diferentes, mas não descarta a relação entre eles e já tem uma hipótese para a motivação do crime. Há uma suposição de que uma ou duas ou as vítimas que morreram, estejam de alguma forma atrapalhando o tráfico de droga aqui. Por enquanto, não há indício de participação de policiais militares. Eu não tenho nenhuma informação e nenhuma evidência de que haja algum policial envolvido nessa questão. Não há informação nesse sentido. Pode ser que a investigação chegue a descobrir a autoria e depois, de alguma maneira, isso leve a alguma coisa nesse sentido. Mas, no momento, não temos nenhuma informação que possa confirmar minimamente o envolvimento de algum policial. Começou na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro, uma vigília para lembrar os 25 anos da chacina da Candelária. O ato vai até segunda-feira, data oficial do crime, que até hoje é tido como a maior violação de direitos humanos de crianças e adolescentes da história do país. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, 40 adolescentes que viviam nas ruas do entorno da Igreja da Candelária, no centro do Rio, foram barbaramente atacados com armas de fogo enquanto dormiam. 8 deles morreram. 6 eram menores, que tinham entre 11 e 17 anos, e foram fuzilados por 4 ex-policiais militares, que mais tarde foram reconhecidos por um dos jovens sobreviventes. Wagner dos Santos, que tinha 18 anos, era a principal testemunha do crime. Ele fez, ainda no hospital, o retrato falado de um dos suspeitos. O rapaz só sobreviveu à tragédia porque se fingiu de morto. Um ano depois, ele sofreu um novo atentado e sobreviveu a 4 tiros. Até hoje vive na Suíça e foi incluído no Programa Brasileiro de Proteção a Testemunhas. Por causa do retrato falado, a polícia chegou aos 4 homens. Todos foram julgados e condenados a mais de 200 anos de prisão, mas nenhum deles cumpre mais pena. Um dos criminosos morreu durante o processo. Outros 2 foram beneficiados por progressão de pena assim que completaram 20 anos de prisão. Marcos Vinícius Borges, apontado como líder do grupo, também recebeu o indulto, que foi cassado pela justiça no mês seguinte, mas ao sair da prisão, ele nunca mais voltou e permanece foragido. A vigília na frente da Igreja da Candelária conta com a participação de parentes dos meninos mortos e também de entidades de direitos humanos, como a Anistia Internacional e Justiça Global. Familiares de vários outros jovens vítimas de violência no Rio também participam do ato, que se encerra na segunda-feira. Mais de 2.000 fragmentos dos séculos 19 e 20 já foram encontrados durante as escavações das obras para despoluição do rio Tietê, na capital. Um tesouro escondido entre as peças, louças e garrafas ainda inteiras. O elevador nos leva para baixo, a 17 metros da superfície. O túnel de 3 metros de diâmetro é parte de um conjunto de quase 15 quilômetros de galerias. Esta é mais uma etapa do projeto de despoluição do rio Tietê. Segundo o engenheiro, quando tudo estiver pronto, 4.000 litros de esgoto por segundo vão passar por aqui em direção à estação de tratamento. O esgoto vem das casas, cai em pequenas redes, em redes de menor diâmetro, cai nos coletores, que são com um diâmetro um pouco maior, e cai nos interceptores, que é essa obra aqui, que leva direto para a estação de tratamento. Despoluir o principal rio do estado é algo que os paulistanos esperam há muitos anos. A obra mira um futuro com mais qualidade de vida para a população, mas sem deixar de olhar para o passado. Todo o trabalho de escavação dos túneis e galerias do projeto de despoluição do rio Tietê é acompanhado por arqueólogos. A função deles é recolher pequenas partes da história de São Paulo, que em alguns casos estão enterradas há séculos.
Nesta sala estão guardados mais de 2.000 fragmentos encontrados nos canteiros de obra. Pedaços de cerâmica, louças, vidros de remédios, que mesmo tão pequenos podem revelar detalhes dos costumes e da vida dos antigos paulistanos. Esse tipo de material ele vai contar aquilo que a gente nunca vai encontrar em livros de história, em documentos oficiais, vai contar o dia a dia dessas pessoas, o que elas comiam, como elas se socializavam. Alguns itens, como estas xícaras de café e chá e este frasco de remédio, ainda com os comprimidos dentro, chamam a atenção pelo estado de conservação. Outros, como esta garrafinha de vidro, trazem em alto relevo a descrição do conteúdo, neste caso um laxante. Tem também este que guardava algo para a saúde da mulher. O fragmento mais raro é este pedacinho de uma xícara de porcelana chinesa do início dos anos 1800, pintada à mão e com detalhes em ouro. A maior parte desses fragmentos foram encontrados junto a Anhangabaú. Agora, o empreendimento está localizado ali mais próximo do Bom Retiro, da região da Armênia. Muitas peças ainda não foram catalogadas. Todas serão encaminhadas a centros de documentação e museus. Mas enquanto a obra não é concluída, o acervo faz parte deste centro de visitação, montado pela Sabesp junto à Marginal Tietê, para receber estudantes. É uma obra de grande porte e isso é interessante para os engenheiros que estão estudando ainda, os estudantes, as crianças, tem que conhecer isso aqui. E para conhecer o acervo é preciso agendamento prévio por e-mail. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo arquiva a investigação que apurava a suspeita do conselheiro afastado Robson Marinho ter recebido mais de 3 milhões de dólares de propina da multinacional francesa Alstom. Ele ainda responde a ações na Justiça Federal e Estadual de São Paulo. Robson Marinho é investigado por corrupção passiva, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. A suspeita de que ele teria favorecido a Alstom em contratos sem licitação no fim dos anos 90, quando era secretário da Casa Civil do governador Mário Covas, do PSDB. Marinho foi afastado do Tribunal de Contas em agosto de 2014 e chegou a voltar ao cargo por um período no ano passado, mas foi afastado novamente. Ele continua recebendo o salário de conselheiro de cerca de R$30 mil. O TCE arquivou o processo interno com base em uma decisão do mês passado do Superior Tribunal de Justiça, em que a ministra Nancy Andrighi afirmou que os supostos fatos criminosos não estão relacionados às funções específicas do cargo de conselheiro, já que Marinho era secretário de governo à época dos fatos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, nesses 4 anos de apuração, nenhuma testemunha foi ouvida no processo, que tem cerca de 400 páginas. Motorista diz que levava mochilas de dinheiro para ex-diretor da Dersa, Pedro Silva. A Dersa Estatal Paulista administra obras viárias em São Paulo e está no foco dos investigadores. O Ministério Público Federal apura um esquema de corrupção parecido com o que aconteceu na Petrobras. Em entrevista ao Estadão, o motorista Pedro Alcântara disse que foi um laranja de Pedro Silva, ex-dirigente da Dersa. Alcântara trabalhava para Silva e para a mulher dele, Adriane. Segundo as investigações, o motorista chegou a fazer depósitos de até R$50 mil nas contas de Pedro Silva. Ao jornal, disse que a função era levar os filhos do casal, mas que também transportou valores altos e chegou a encher mochilas com dinheiro. Sobre os depósitos, relatou que sempre foi orientado a informar aos bancos que a Dinheirama tinha como origem a venda de gado do casal e que a recebia das mãos da mulher de Pedro Silva, Adriane, mas que nunca soube de onde vinha o montante. Pedro Silva foi preso em junho junto com Laurence Casagrande Lourenço, que presidiu a Dersa e foi secretário do governo Alckmin do PSDB. Eles são acusados de participar de um esquema que teria desviado R$600 milhões das obras do Rodoanel. Um relatório da Polícia Federal apontou que Pedro Silva movimentou em 5 anos R$50 milhões. Os ex-dirigentes da estatal negam as acusações. Além dos dois, também é alvo de investigação Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, acusado de ser o operador de propinas do PSDB. O partido nega. Desembargadora nega recurso e ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, vai continuar preso.
A decisão foi da terceira vice-presidente do TJ de Minas. A desembargadora Mariângela Faleiro negou ainda o envio de recurso ao Supremo Tribunal Federal. A juíza admitiu apenas que a defesa recorra ao STJ. Eduardo Azeredo está preso desde o dia 23 de maio. Ele foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão. O ex-governador foi o primeiro político a cumprir pena no Mensalão Tucano. De acordo com o Ministério Público, o ex-presidente nacional do PSDB participou do esquema que desviava dinheiro de empresas estatais do governo de Minas para abastecer o Caixa 2 da campanha dele à reeleição em 1998. Azeredo está preso numa cela especial em um batalhão do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. Alegando dificuldade financeira, a defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, pede ao juiz Sérgio Moro que o depoimento do cliente no mês que vem seja por videoconferência. A audiência para ouvir Paulo Roberto Costa, primeiro delator da Lava Jato, foi marcada pelo juiz Sérgio Moro para o dia 9 de agosto. Costa será testemunha de defesa de José Lázaro Alves e César Luiz Godoy, diretores do Grupo Aluz Engenharia, investigados por suspeita de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Por decisão da Justiça, o depoimento deveria ser prestado pessoalmente na 13ª Vara Federal de Curitiba. A defesa de Paulo Roberto Costa pede que o juiz Sérgio Moro reconsidere a decisão e marque o depoimento por videoconferência. De acordo com os advogados, parte da aposentadoria do ex-diretor da Petrobras está bloqueada pelo Tribunal de Contas da União e ele não tem condições de pagar para se deslocar até Curitiba e também a hospedagem. E a polícia no Distrito Federal apura se o ex-senador Luiz Estevão doou um apartamento para um agente penitenciário em troca de benefícios. A denúncia consta na decisão da juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que ontem mandou transferir o ex-senador e o ex-ministro Gedel Vieira Lima para uma ala de segurança máxima na Papuda. A magistrada afirma que Luiz Estevão é suspeito de ter doado um imóvel para um dos agentes da penitenciária em troca de privilégios. Devido a este caso, a polícia indiciou o ex-senador por corrupção passiva. A juíza diz que o caso chegou até ela após uma denúncia anônima no fim de 2016. Em uma vistoria em janeiro do ano passado, os agentes encontraram diversos itens proibidos, como cafeteira, cápsulas de café, chocolate e massa importada. Como punição, Estevão ficou 10 dias na solitária. A magistrada ainda destaca que 1 ano e meio depois, o MP ainda não apresentou denúncia contra Estevão devido à dificuldade para se conseguir juntar provas. Ela diz que o crime de corrupção dificilmente deixa rastros óbvios, por se tratar de delito cujo ato se mantém nas sombras. Luiz Estevão foi senador da República pelo MDB. Atualmente é filiado ao PRTB. A filha comanda o partido no Distrito Federal. Ele cumpre pena de 28 anos de prisão. Foi condenado pelo esquema de corrupção no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. O ex-senador também é acusado pelo Ministério Público de financiar uma obra no bloco onde estava detido. A reforma, segundo os promotores, foi paga por meio de uma empresa de fachada. Estevão também nega esta denúncia. Começou hoje a agenda de convenções nacionais dos partidos que vai decidir os candidatos à presidência e vice para as eleições de outubro. Até agora são 18 pré-candidatos. Hoje foram formalizados Ciro Gomes pelo PDT, Paulo Rabelo de Castro pelo PSC e o PSTU lançou Vera Lúcia. Amanhã o pessoal deve anunciar a candidatura de Guilherme Boulos. E no domingo, no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro será oficializado pelo PSL, mesmo sem um vice. As convenções se estendem até o dia 5 de agosto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a corrida presidencial. Nenhum pai faria com um filho o que o pseudo-esquerdista Lula faz com a autoproclamada esquerda brasileira. Preso em Curitiba, Lula transformou sua hipotética candidatura presidencial num cavalo de batalha. Impede o PT de cuidar do plano B e conspira contra a adesão de aliados ao projeto de Ciro Gomes. Com esses dois movimentos, Lula anima as campanhas da chamada direita. Os partidos brasileiros, como se sabe, têm muitas cabeças e poucos miolos.
O PT sofre da mesma falta de miolos, mas tem uma cabeça só. E Lula, o imperador do petismo, revela-se mais uma vez capaz de tudo, menos de compartilhar o poder e a influência. Lula obriga o PT e seus satélites a segui-lo numa procissão que leva à cadeia, não à urna. Inelegível, Lula aproximaria Ciro Gomes da presidência se o apoiasse, cedendo-lhe o tempo de propaganda do PT. Em vez disso, conspira para isolar Ciro. As pesquisas indicam que Lula colocaria Fernando Haddad no segundo turno se anunciasse desde logo seu apoio ao poste-petista. Mas Lula mantém sua candidatura cenográfica por conveniência penal. Se esticar essa corda, Lula arrisca-se a assumir em 2018 o papel de cabo eleitoral da direita. Numa eleição imprevisível, já não é absurda a hipótese de um segundo turno disputado entre o tucano Geraldo Alckmin e o capitão Jair Bolsonaro. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado federal Beto Mansur, do MDB de São Paulo, sobre as eleições em outubro. A Polícia Federal prendeu pela segunda vez o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB. O ex-governador é acusado de ser o chefe de um esquema de propina existente há mais de 10 anos em Mato Grosso do Sul. O filho, André Putinelli Júnior, também foi preso. Segundo as investigações, foram desviados 235 milhões de reais dos cofres públicos com direcionamento de licitações, superfaturamento de obras, entre outras atividades ilícitas. Para o Ministério Público Federal, o ex-governador tinha papel central, sendo beneficiário e garantidor de todo o esquema. É a segunda vez que André Putinelli é preso. No ano passado, ele ficou menos de 24 horas na cadeia, por causa do mesmo esquema. Em delação, o pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda contou que pegava a propina em dinheiro vivo em São Paulo e levava em mochilas e caixas até o ex-governador. O MDBista sempre negou as acusações. Há mais de 7 anos, um grupo de moradores da Vila Morro Grande, na zona norte de São Paulo, se dedica a valorizar o autêntico samba paulista e a resgatar as raízes da cultura afro-brasileira. Toda semana, eles promovem animadas rodas musicais com a intenção de incentivar novos compositores a mostrar a sua arte. Por isso, a Frente de Resistência Cultural Samba do Congo é a cara de São Paulo. Samba do bom não é só de final de semana, pode ser de terça. Tem homem, mulher, criança, velha guarda. Samba do bom é aquele que se canta junto, é aquele que se para ouvir. Na Brasilândia, na comunidade do Morro Grande, na Zona Norte, tem tudo isso desde 2011 no Samba do Congo. A Elícia Leite era uma estrada do Congo, antigamente. Como nós fazemos samba, então vamos fazer um samba do Congo. E aí ficou o Samba do Congo. E aí bem no local, que é no Morro Grande, que é perto da... Ali em cima tinha um cinema antigamente e tal. Essa é uma roda de samba que não é nada convencional. Aqui é normal eles passarem 20 minutos só conversando, aqui sem nenhuma música, como agora. E eles tentam trocar muita ideia com o pessoal que participa. Então tem o pessoal do rap, da poesia, claro, do pagode, no momento de incentivo para que todo mundo crie. Porque aqui no Samba do Congo, todo mundo é um compositor em potencial. Tem pessoas aqui, que nem o Diamante mesmo, antes de ser aqui, era na Casa da Cultura, da Brasilândia. E ele falava, pô, mas eu não vou mais lá não, porque eu não sei escrever, não sei compor, não sei fazer nada. Um belo dia ele chegou lá com um belo samba. E quem encontramos? Diamante. Aí eu comecei, né? Tricotado aqui, tricota dali e tal, pam, pam, pam. E o samba tá aí, tá no disco, tá na boca do povo. E a ideia parece ser tão contagiante que atrai gente de longe, como o Marcelo, que saiu da Zona Sul, cruzou a cidade para mostrar na última terça o seu Pobre Matando Pobre. A graça é poder externar aquilo que você faz na madrugada, sozinho, lá no seu quarto. Pobre matando pobre, polícia acordada. Com tantas ideias, músicas, o grupo já conseguiu gravar um CD. Todos os compositores participaram. Os temas das canções não são encomendados, cada um fala sobre o assunto que quiser.
Mas as dificuldades e as histórias em comum acabam se transformando em uma resistência pela música. É um processo de autoafirmação, de pertencimento, além de ser também um ambiente descontraído, que a gente se encontra, amigos se formam, famílias se encontram. E quando a gente fala da nossa quebrada, fala da Estrada do Congo, quando a gente fala de São Paulo, do samba de São Paulo, a gente também está falando desse histórico, né? Principalmente do povo negro, né? E nesse ritmo do pertencer, ninguém escapa, não. A Giovana, de 12 anos, já fez música. Homenageou o irmão Gabriel, de 6 anos, que, veja bem, nessa altura toda, é o mais novo compositor do Samba do Congo. É difícil para pensar, né? Aí também fica legal, aí fica assim. Eu sinto uma emoção, assim, e sei lá, é uma coisa boa de sentir. Que é uma coisa que eu fiz e todo mundo cantando, aí dá um frio na barriga, assim. Você sempre me acompanhando, comigo, brincando. Agora o futebol. Amanhã é dia de clássico entre São Paulo e Corinthians, que se enfrentam às 9h no Morumbi, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no Clássico Paulista de ontem, Santos e Palmeiras empataram no Pacaembu, o placar que não agradou a nenhuma das duas equipes. A bola voltou a rolar para eles depois de quase 40 dias de paralisação. E logo de cara é um clássico que de parado não teve nada. Arquibancadas do Pacaembu com torcida única. Mais de 26 mil alvinegros empurrando o Santos e quase soltando o grito de gol logo no primeiro minuto, no cabeceio de David Braz. Mas o foco deles estava mesmo nas vaias para o ex-santista Lucas Lima, agraciado pela torcida cada vez que pegava na bola. O problema é que aos 5 minutos, após a boa jogada de William, o camisa 20 não só pegou na bola, como girou bonito para fazer 1-0 Palmeiras, com direito à provocação na comemoração. Provocada que gerou um cartão amarelo para o jogador. Após cobrança de falta, Dodô cabeceou no travessão. E na sobra, Gustavo Henrique, também de cabeça, deixou tudo igual para a festa da torcida. No fim das contas, o empate acabou não sendo bom para nenhum dos lados. O Santos, que queria se distanciar da zona do rebaixamento, termina a rodada a apenas 1 pontinho do Bahia, primeiro time dentro da zona da degola. Já o Palmeiras, que queria encostar na parte de cima da tabela, termina a rodada na 7ª colocação, a 7 pontos do líder Flamengo. Um ataque com faca dentro de um ônibus deixa pelo menos 14 feridos no norte da Alemanha. De acordo com testemunhas, o suspeito, um homem de 30 anos de origem iraniana, retirou uma faca de cozinha da mochila e atacou o motorista e os passageiros. Ele foi contido por policiais que patrulhavam a região e preso logo depois do ataque. As circunstâncias não foram esclarecidas. Por enquanto, nenhuma hipótese é descartada, incluindo a de terrorismo. A Justiça da Coreia do Sul condenou a ex-presidente Park Geun-hye a mais 8 anos de prisão. A nova sentença é relativa à acusação de que Park desviou recursos de fundos de investimentos estatais e violou as leis eleitorais nas disputas legislativas de 2016. A condenação eleva para 32 anos a pena total de Park Geun-hye, afastada do cargo em 2016 após um processo de impeachment movido por denúncias de corrupção. Nesse caso, a Justiça considerou que Park utilizou de sua posição na presidência do país para forçar grandes conglomerados de empresas a pagar dezenas de milhões de wons a 2 fundações controladas por sua confidente e amiga íntima, Choi Sun-il, conhecida como Rasputina. A nova condenação gerou protestos em frente à corte de Seul por apoiadores de Park Geun-hye. É o terceiro ex-chefe de Estado da Coreia do Sul condenado por corrupção. Nos Estados Unidos, o naufrágio de um ônibus anfíbio deixou pelo menos 17 mortos e outros 7 feridos. O acidente aconteceu no lago Table Rock, no estado americano do Missouri.
Segundo a polícia, 31 pessoas estavam a bordo do veículo no momento do naufrágio. De acordo com os sobreviventes, chovia muito no momento do acidente e a polícia trabalha com a hipótese de que os fortes ventos com velocidade média entre 65 e 100 km por hora tenham causado o naufrágio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a tragédia e manifestou condolências às famílias pelo Twitter. E mais um escândalo sobre os relacionamentos extraconjugais do presidente Donald Trump ganha destaque nas manchetes mundiais. O jornal The New York Times publicou hoje que Michael Cohen, ex-advogado de Trump, teria gravado uma conversa sobre o pagamento à ex-modelo da Playboy, Karen McDougal, com quem o presidente teria mantido uma relação extraconjugal entre 2006 e 2007. O presidente nega. De acordo com a publicação, Cohen gravou secretamente a conversa 2 meses antes das eleições de 2016 e a gravação foi encontrada neste ano por investigadores do FBI durante uma busca nos escritórios do advogado no início do ano. O Departamento de Justiça americano investiga se Cohen pagou mulheres para impedir a divulgação de histórias embaraçosas sobre o presidente e se eles violariam as leis federais sobre financiamento de campanha. Cohen foi advogado de Trump e seu confidente durante anos e aconselha ao atual presidente em negócios imobiliários e questões pessoais. Ele também teria pago $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels dias antes da eleição de Trump para que ela se calasse sobre um relacionamento mantido entre eles no mesmo período. Inicialmente, o presidente negava ter conhecimento de qualquer pagamento a Daniels, mas depois admitiu que Cohen chegou a um acordo de confidencialidade com a mulher em seu nome e que reembolsou o valor. Voltando aqui para o Brasil, para São Paulo, pelo 4º dia seguido, manifestantes bloqueiam parcialmente o trecho da rodovia Regis Bittencourt nos 2 sentidos. O protesto organizado por motociclistas reúne cerca de 50 manifestantes com bandeiras do Brasil que dificultam a passagem de veículos entre Taboão da Serra e Embu das Artes. À tarde, o bloqueio de faixa e acostamento da rodovia provocou congestionamentos de até 5 quilômetros. Eles carregam cartazes e faixas pedindo limpeza nos 3 poderes e também, acreditem, a intervenção militar. Começou hoje aqui em São Paulo o Festival do Japão, em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. A expectativa é receber 150 mil visitantes esse ano. Os taikos, esses instrumentos de percussão japoneses, dão as boas-vindas aos visitantes. Essa é a 3ª vez que Kaori, de 9 anos, participa da festa. Essas apresentações grandes, assim, como é que é? Fica nervosa? Não, é muito divertido. Kátia é filha de japoneses e não perde uma edição do festival. E também incentiva a filha Juliana a participar. Eu sempre gostei muito, né, de tocar taiko e sempre eu vinha, né, no Festival de Japão meu, né, eu sempre gostei, aí eu descobri que tinha um grupo perto de casa, aí eu decidi fazer. Essas tradições, elas não podem morrer, eu acho que tem que continuar de gerações em gerações. Além das apresentações culturais, tem um espaço reservado para os idosos, um sinal de respeito aos mais experientes. Até onde a gente tem conhecimento, nós somos o único festival de cultura japonesa que tem uma área especialmente para os idosos, porque é um valor da cultura japonesa, do cuidado com o idoso. Este ano a comemoração é especial, faz uma homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Essa exposição conta um pouco desta história, que começou em 1908, com a chegada dos primeiros japoneses ao país. E ao longo dessa história de 110 anos, nós já temos mais de 5 gerações. Nós tentamos colocar a questão da esperança, não é, na chegada dos imigrantes. Então, qualquer um que veio para o Brasil, veio com essa esperança de uma vida melhor. E é claro que aqui no festival não poderia faltar a tradicional comida japonesa. A festa ganhou um enorme espaço dedicado à gastronomia. Que prato que é esse aqui que vocês... Esse é o dangodiro. É uma massa de macarrão que nós fazemos aqui. É de Oita, é sul do Japão. Tem até uma competição para ver que equipe prepara o melhor temaki. Primeiro o chefe ensina as técnicas e depois os participantes entram no desafio do sabor. Acho que saíram bem. Sim.
Pelo menos eu provei e tava bom. Ah, e se você encontrar com algumas pessoas vestidas de forma bem diferente nesta festa, fique tranquilo. Essa arte de se fantasiar de personagens famosos também é uma tradição por aqui. Pois é, para quem quer conferir, o Festival do Japão vai até domingo no Centro de Exposições da Rodovia dos Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 22 e R$ 28. A semana vai terminando quente aqui na capital paulista. Não parece, mas é inverno. As temperaturas hoje chegaram aos 30 graus. Impressionante, né? E sem chuvas, a umidade relativa do ar ficou em torno dos 30% na Grande São Paulo e abaixo disso no interior. E quando será que teremos chuvas por aqui novamente, hein? Mariana Armentano traz a previsão pra gente. A previsão para chuvas fica mantida só para a semana que vem. Mas temos algumas mudanças nesse fim de semana. A frente fria que veio lá do sul passa agora afastada da costa do sudeste, mas os ventos marítimos levam bastante umidade para os lestes paulista e fluminense. Nas áreas próximas ao litoral não se descarta uma chuvinha fraca. Outra novidade é que esfria no sul do Brasil e pode gear ali no oeste gaúcho. Vamos ver como ficam as temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 7 e máxima só de 14 graus amanhã. Na capital capixaba, os termômetros ficam em torno dos 31 graus à tarde. Em BH, dia também de tempo aberto, com máxima de 27. E em Aracaju, faz até 28 graus amanhã, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais que não chegam a atrapalhar o dia de sol na praia, não. Para São Paulo, seguimos sem mudanças no tempo em quase todas as regiões. Apenas as áreas próximas da costa devem ter um dia com mais nebulosidade e chuva fraca no fim da tarde e à noite. Nas demais regiões, tempo ainda firme, quente e ensolarado. Chega a fazer 30 graus em São José do Rio Preto, 31 em Araraquara e 32 em Ribeirão Preto. No litoral, antes da chuva, a temperatura chega aos 31 graus em Santos e em Caraguá. Mas eu já adianto que quem quiser curtir a praia é bom aproveitar o sábado, porque assim como aqui na capital, a temperatura vai cair no domingo, viu? Nesta madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde na casa dos 27 graus por aqui. Aí no domingo os termômetros devem ficar entre 14 e 23 graus apenas, mas já volta a esquentar na segunda-feira com máxima prevista de 27 graus. O governo reduziu a previsão de crescimento da economia e aumentou o da inflação para 2018. Segundo o relatório do Ministério do Planejamento, o PIB, Produto Interno Bruto, deve ficar em 1,6%. Antes, a expectativa era de 2,5%. Já a inflação, que estava em 3,4%, foi revisada e subiu para 4,2%. O Brasil volta a demitir mais do que contratar, segundo dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. Em junho, foram cerca de 1.167.000 contratações contra 1.168.000 demissões. Já no acumulado do ano, o emprego ficou estável, tendo o Brasil gerado mais de 392.000 novas vagas com carteira assinada. O setor da agropecuária foi o que mais empregou. Já o comércio foi o que mais demitiu. A avenida que já foi dos barões do café, agora é dominada por mulheres empreendedoras. Na região aqui da Avenida Paulista, elas comandam pequenos cafés que se destacam pelo bom gosto e cuidado em servir a bebida. A histórica escadaria da Paulista 900 ganhou nos últimos dias um letreiro em vermelho. Lina. Primeiro a gente fez um estudo de mulheres que tenham uma presença interessante na cidade e a gente descobriu a Lina Bobardi. E aí a gente se encantou com a história dela, que era uma mulher que estava à frente do seu tempo e que, enfim, fez trabalhos icônicos como o MASP, o Sesc Pompeia, a Casa de Vidro. Esse é o lugar certo não para tomar um cafezinho correndo, não, mas para degustar, apreciar uma boa xícara de café, porque aqui são servidos cafés brasileiros especiais. E esse nome não é à toa, não. São cafés selecionados desde a colheita, depois da torra,
também é especial, são grãos mais claros que preservam aroma e sabor. E aí tem o preparo, faz toda a diferença. Nossos métodos de coado, quando se fala em café especial, ele é um café mais diluído naturalmente. É assim que a gente recomenda que as pessoas provem esse café, né, com a diluição correta. Se as pessoas gostam de um café mais forte, né, mais encorpado, a gente recomenda sempre que a pessoa prove o expresso. Silvia é tricampeã de barismo e é a brasileira que melhor se classificou na disputa mundial. Aqui é ela quem escolhe os cafés. E para acompanhar, tem bolos, pão de chocolate e um queridinho de todas as manhãs, pão na chapa. Super harmoniza, por ter também essa pegada natural que a gente tem, que a Silvia tem na escolha dos cafés. E quem diria, a avenida que já foi a dos barões do café, hoje é dominada não exatamente por baronesas, mas por mulheres que comandam a cena. E olha que o sucesso pode chegar suave e doce, né, Palmirinha? É muito importante para nós que somos mulheres, né? É mostrar para os nossos maridos, como que a gente fala, esses senhores, esses executivos, que também a gente faz parte com eles. E a gente é igual a eles. Além do café e do chocolate quente, as receitas da culinarista são uma atração à parte. O espaço, que deve ganhar mais 2 endereços na região nos próximos meses, atrai fãs da Palmirinha e das criações dela. Você parou aqui por causa do café ou da Palmirinha ali de papel? Não, foi a Palmirinha mesmo que me chamou a atenção. E aí que a gente olha e vê o que o espaço oferece. E parece mesmo que a Avenida Paulista tem o café como destino. Na Consolação, dentro do novo Instituto Moreira Salles, no Balaio Café, o que mais sai é a versão coada, com grãos de Minas Gerais. Para os dias frios e noites quentes, o Rafael acaba de lançar o Brazilian Bourbon Coffee, uma releitura brasileira do café irlandês. Ele é quente, tem essa nota de especiarias, doçura, bem equilibrado com essa parte de álcool, né? Que também esse álcool vai trazer muita nota de madeira, especiarias, mel, coco, baunilha, é bem interessante. Domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe Guilherme Boulos, candidato à presidência da República pelo PSOL. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação da comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli, na corrida eleitoral, os ajustes finais nas candidaturas do MDB. Entrevisto Beto Mansur, liderança atuante do MDB, que já foi prefeito de Santos no período de 1997 a 2004 e atualmente está no 6º mandato como deputado federal e é vice-líder do governo Temer na Câmara Federal. Muito obrigada por estar conosco. Beto Mansur, destacou-se muito a sua atuação lá na liderança do governo Temer, por ocasião de votação das reformas, tudo isso. E faz tempo que a gente queria conversar. E é muito oportuno agora, nessa proximidade que estamos da eleição, que, ao que todo mundo diz, é de grande importância, que pode ser um marco significativo na jovem democracia brasileira. E eu quero começar com o seu partido, o MDB, e a candidatura de Henrique Meirelles. Não há consenso sobre a escolha do nome do Henrique Meirelles, em função, possivelmente, ao desempenho da candidatura dele. Eu quero saber, o MDB está mesmo desanimado com o desempenho da candidatura de Henrique Meirelles? Primeiro, cumprimentar você, a todos os telespectadores da Gazeta. Eu sinto o seguinte, eu sinto que a sociedade brasileira, ela ainda não definiu candidatura à presidência da República. Lógico que ela vem definindo as candidaturas para governadores de estado, aqueles novos e os que vão para a reeleição, até em função do interesse de deputados e senadores de quererem se reeleger. Mas a candidatura nacional ainda não foi definida. Nós vamos para uma convenção no dia 2 de agosto e o Henrique Meirelles, ele será, logicamente, consagrado como candidato do MDB, até porque o MDB é um partido que tem muita capilaridade no Brasil, tem governadores, tem muitos prefeitos, tem muitos vereadores e a gente, logicamente, vai para a disputa.
O importante dizer é que nós deveremos ter uma candidatura que, logicamente, não será o Lula, porque ele está impedido pela lei do ficha limpa. Nós teremos alguém que seja candidato pelo PT e pelas esquerdas, na minha opinião. Uma candidatura que, na minha opinião, vem se mantendo, mas na hora da disputa, na minha visão, ele vai perder votos, que é o Bolsonaro. E nós temos aí uma candidatura de centro, com possibilidades de eleger o Meirelles, de eleger o Alckmin, de eleger... Quer dizer, um nome de centro Dias. com chance. Sim, eu diria para vocês que nós deveremos ter uma opção do eleitorado brasileiro, que ainda não se definiu, na minha opinião, para esse pleito aí do próximo dia 7 de outubro. Bom, mas esse quadro foi muito bem descrito e o momento é de transição. As convenções devem acontecer, né, agora no fim de julho até e 5 de agosto. Exatamente, e as definições estarão colocadas, né? Muito bem, mas dentro do MDB, e é aí que eu quero conversar, eu vejo, por exemplo, que no Paraná, Requião, Alagoas, Renan Calheiros está ensandecido em relação a Henrique Meirelles. Ele fala com muita clareza, ele diz que é uma estupidez. Olha o termo que ele usou, a definição pelo nome de Henrique Meirelles, e aí ele desqualifica Henrique Meirelles, que ele não é conhecido nada, ele é conhecido por ter sido presidente do Bank Boston, por ter sido presidente de conselho das empresas do Joesley Batista e tal, para lembrar, é claro, de todo o escândalo que houve. Mas o que eu quero saber é isso, qual é a de Renan Calheiros? Ele quer demolir a candidatura de Henrique Meirelles ou ele está medindo força com Michel Temer? Eu diria a vocês que o Renan, ele está num estado de Alagoas que tem uma preferência muito grande pelo Lula. E outros candidatos, quer sejam os candidatos de centro que estão aí colocados, ou o candidato, por exemplo, como o Bolsonaro, não tem uma presença, logicamente, forte junto ao eleitorado. O Renan, ele é candidato a um cargo majoritário, que é um candidato a Senado. O filho dele é candidato a governador. Então, na verdade, ele está tomando uma posição no interesse eleitoral dele, da família. Não no interesse, diria você, do MDB. Lógico que você tem... Mas ele é uma liderança forte. Sim, concordo. Do partido lá. É até uma grande liderança, como, por exemplo, o Requião, que é ligado... O Lula foi ligado a Dilma, lutou muito contra o impeachment e tem uma posição no MDB no Paraná. Você tem essas especificidades regionais, diria para você, em determinados estados, mas se a gente fizer uma análise, e estamos fazendo essa análise, o Meirelles, ele ganha dentro da convenção com uma margem larga e será o candidato à presidência da República pelo MDB. Bom, o Henrique Meirelles não sai dos 1%, não saiu ainda. A sua análise de uma conjuntura mais ampla do Brasil foi já colocada, mas tem um peso muito grande também para o Henrique Meirelles, que é o fator Temer. E não é uma situação favorável para o candidato, considerando a altíssima impopularidade de Temer, considerando todas essas denúncias sobre corrupção que envolve aí esse escândalo do Porto de Santos, etc. Quer dizer, é tudo muito pesado e, sem dúvida nenhuma, como mostram as pesquisas, o cidadão brasileiro não aguenta mais ouvir falar em desvio de dinheiro público, em corrupção, etc. e tal. Então, aí a pergunta é se o fator Temer pode também ser colocado na balança como fator que impede que Henrique Meirelles, que colheu créditos na vida pelo trabalho dele, tanto no setor público como privado, não deslanche. Eu acho que não vai interferir. Até porque o Henrique Meirelles, ele começou na sua atividade como engenheiro, trabalhando, cresceu no Banco de Boston e chegou à presidência do banco pelas suas qualidades.
Nós não podemos esquecer que o Henrique Meirelles, ele foi presidente do Banco Central nos 8 anos de administração do PT. Aliás, ele está se vangloriando muito disso e lembrando o eleitorado petista isso. que ele esteve lá. Sim, até porque, às vezes, no plenário da Câmara, tem uma disputa sempre muito grande dos candidatos da esquerda e contra o candidato da direita, que é o Bolsonaro. Eu falei, vocês não criticam o Meirelles, por quê? Porque ele serviu, na verdade, ao país durante os 8 anos como presidente do Banco Central e resolveu o problema da inflação. Às vezes, quando você pega no Norte e Nordeste, que tem uma presença forte de gosto pelo ex-presidente Lula, nós não podemos esquecer que o fogão que se comprou, a geladeira que se comprou, o sofá-cama que se comprou, foi na época em que o Meirelles controlou a inflação no período do governo Lula. Quando ele veio a ser convidado na administração do Michel Temer, nós fizemos um grande trabalho nesses 2 anos de administração Temer para recuperar o país. E Meirelles vai defender o legado Temer? É bom, é conveniente para a candidatura dele? É conveniente defender porque nós fizemos muito. Nós fizemos e aprovamos o controle de gastos, nós aprovamos uma nova legislação trabalhista, nós aprovamos a terceirização, nós aprovamos muita coisa, Maria Lídia, durante esse período de 2 anos, que foram coisas positivas para o Brasil. A gente não pode esquecer que nós pegamos o país numa situação de muita dificuldade financeira e econômica, e nós estamos recuperando o país. Aí o estamos recuperando já é, acho que uma lealdade sua, porque nesse momento a gente percebe que não está tudo tão próspero e indo bem como já foi há meses passados. Sim, mas piorou bem. O que eu quero dizer a vocês é que nós estamos com uma inflação baixa, comparável com a inflação de 2 anos atrás. O juro vem baixando e é importante que a gente tenha consciência disso. Nós temos, lógico, você tenha pontualmente um desemprego num determinado mês, mas na soma média dos últimos meses, você tem um crescimento do emprego dentro do país e aumento da atividade econômica. Bom, hoje, lamentavelmente, a notícia foi o contrário, né? Que, infelizmente, sim, mas na média você tem um crescimento. Né? Bom, mas, Beto Mansur, Ciro Gomes, que não tem muito autocensura quando quer falar o que pensa, ele atacou fortemente o presidente da República, Michel Temer, chamou de golpista, de chefe de quadrilha, diz que Temer vai ser preso, etc. O que eu quero saber é se é verdade que Michel Temer mandou um recado para o PP, por exemplo, que se apoiar Ciro Gomes vai ter um custo isso. Perde ministérios no governo dele, da saúde, das cidades, da agricultura, o comando da Caixa Econômica. Temer se ofendeu a ponto de fazer esse tipo de ameaça? Eu acho que não. O problema grande de um Ciro Gomes são as propostas que ele apresenta. Muitas vezes, nós temos um grupo de políticos e de partidos políticos e de candidatos que querem o desenvolvimento do Brasil. Não tem como, na minha visão, eu já fui prefeito de uma cidade grande e hoje eu estou acompanhando as finanças brasileiras. Não tem como o próximo presidente da República não discutir durante essa campanha uma reforma da Previdência, porque nós estamos com 260 bilhões de reais de déficit, que foi o de 2017. Não tem como você não discutir uma reforma tributária. Então, quando você pega um determinado candidato, como o Ciro Gomes, que na minha visão, ele se destempera não só no varejo, mas também naquilo que é fundamental, que são as propostas para o país no futuro. Ele acaba não tendo, não é o apoio do presidente Michel Temer, ele acaba não tendo o apoio desse grupo de partidos políticos e de políticos, na verdade, que querem o desenvolvimento do Brasil. A última pergunta, bem rapidamente, é o seguinte: se a candidatura Henrique Meirelles, até a convenção dia 2, que está aí perto, não deslanchar, não houver o consenso dentro do partido,
existe a possibilidade, o MDB está aberto para uma aliança com o PSDB e apoiar uma outra candidatura, a de Geraldo Alckmin, por exemplo, que agora conquistou todos aqueles partidos do chamado centro democrático reformista? Diria para você que tempo de televisão muitas vezes ajuda, mas também muitas vezes atrapalha. Eu já fiz 11 eleições. O que é importante dizer a vocês é que nós vamos para a disputa de primeiro turno e vamos para o segundo turno. Aí pode ser que o PSDB venha conosco para a gente ganhar a eleição. O senhor é otimista? Sou otimista. Muito obrigado, uma boa noite. Estela. Na Nicarágua, o presidente Daniel Ortega acusa bispos do país de apoiarem grupos que querem tirá-lo do poder. Durante um discurso nas comemorações da Revolução Sandinista no país, Ortega afirmou que muitos templos foram ocupados como quartéis para armazenar munições. Para ele, uma forte evidência de que membros da igreja são cúmplices de forças internas e externas que tentam derrubá-lo. A Conferência Episcopal da Nicarágua atua como mediadora do diálogo nacional e propôs a Ortega antecipar as eleições gerais de 2021 para 31 de março de 2019, sem que ele tente a reeleição. A estratégia seria uma saída para superar a crise política e social que atinge o país, a mais sangrenta desde a década de 1980, com mais de 350 mortos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Eu volto com mais notícias às 10 da noite. Uma boa noite. Até lá. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos.